para o nosso infraluz. E ele vai falar sobre o Verbo de Deus. Deus abençoe nosso irmão. Salve de palmas para o nosso irmão Bruno. Muito obrigado por sua presença na tarde de hoje. Tarde de noite, né? Boa noite, meus irmãos. Está dando para ouvir? Tá, né? Então agora vai começar o nosso carnaval. Mesmo? O carnaval com Jesus é melhor do que o carnaval do mundo, né? Não tem nem expectativa. Pois bem, nosso tema do Infraluz é o Verbo Divino ou o Verbo de Deus. Quem já ouviu essa expressão aí? 2, 3. Quem nunca ouviu falar do Verbo de Deus? Não? Ninguém? Todo mundo ou ouviu, os outros não lembram, não sabe se ouviu ou não. É isso? Onde está essa frase, essa expressão Verbo de Deus? Onde se encontra? Na Bíblia. No Evangelho de João. Primeiro versículo do Evangelho de João começa assim: no princípio era o Verbo. Alguém lembra mais do que ele diz isso? E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O que é esse Verbo? De novo, tá, como a gente sempre combina, a pergunta é sempre para os encarnados. Tá bom? O que é esse Verbo que no princípio estava com Deus, no princípio era Deus? Oi? Jesus. E como que a gente pode interpretar esse Verbo? Porque ele fala, no princípio era o Verbo. No princípio de quê? No planeta Terra. E isso parece óbvio, mas se formos pegar as outras crenças cristãs, católica e evangélica, eles interpretam esse princípio como sendo de quê? Do universo. E aqui ele fala do princípio da Terra, que eram todas as coisas conhecidas naquela época. E João diz, tudo que foi feito por ele, nada do que foi feito sem ele, nos mostrando que desde a criação o Verbo está presente. Mas no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E por que ele fala o Verbo era Deus? Aliás, essa é a frase que causou toda a confusão teológica desde o começo do cristianismo até hoje. Tá? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. É daí que se retira todo o debate se Jesus é Deus ou não é Deus. Jesus é Deus? E por que fala aí que o Verbo era Deus? Se o Verbo é Jesus. Jesus fala que Deus e o Pai, eu e o Pai somos um. Ele e o Pai somos um, vai falar mais na frente, que é outra frase que é utilizada teologicamente como afirmação, prova de que Jesus é Deus de fato. Mas os espiritistas eles falam que não é. E aí, quem está certo? Espiritismo ou Bíblia? Pode falar mais alto, tá, gente? Espiritismo. Mas então a Bíblia é contrária ao Espiritismo. Não. A interpretação da Bíblia. Este verbo, ele é algo um pouco além do que Jesus como um indivíduo. Jesus, sabemos que é o nosso poder guia, sabemos que é o governador do planeta, o espírito mais evoluído dentro de nós todos, mas o verbo é aquilo que está desde o princípio do mundo. O verbo, tudo que é feito por ele, mas não materialmente, não como uma ação. Antes da gente continuar, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A palavra de Deus, ela é verdadeira? Sim. E o que é a palavra de Deus? O Verbo. É a Bíblia? Também. Também é. Oi? A Bíblia é uma materialização da palavra para nós outros, que ainda somos pequenininhos, crianças espirituais. Então vamos colocar o beabá ali para ele.
Mas o verbo de Deus é a vontade de Deus em exercício. Por isso que ele sempre está presente, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo é um mecanismo universal de funcionamento, as leis universais funcionando. A palavra reflete a nossa vontade. Lembra que nada não é o que entra na boca do seu João, mas o que sai. A palavra é a nossa vontade, a expressão da nossa vontade. Portanto, o verbo de Deus é a expressão da vontade divina. E ele está presente em absolutamente tudo. Aí ele diz o seguinte: nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Posteriormente ele fala que o verbo veio ao mundo e o mundo não compreendeu. Aí entra a figura de Jesus, o indivíduo, o Espírito. Ele fez com que o verbo divino como que se manifestasse a nós de forma que a gente não pudesse mais alegar ignorância. O verbo de Deus está presente em tudo. O universo funciona, não funciona? As leis divinas funcionam, não funcionam? Sempre funcionaram. A vontade de Deus está presente desde que ele começou a criar. E ele começou a criar quando? Sempre. Não teve uma data de início da criação. Desde que existe o Criador, tem que existir a criação, porque senão ele não é Criador. A diferença é que ele é causa, a criação é efeito. Então, desde sempre, a vontade de Deus existe e é exercida. O verbo de Deus existe no universo. Mas, no nosso planeta, Deus envia o Filho único, o único que pode exercitar o verbo de Deus, demonstrar o verbo de Deus para nós de maneira inequívoca, tal como ele é, sem erros, sem personalismos, refletir Deus tal como ele é, ainda que na nossa materialidade. É por isso que Jesus veio em um corpo material, para que nós pudéssemos reconhecê-lo como alguém da mesma natureza que nós outros, criaturas. Só que ele manifesta a pura vontade divina. É por isso que João fala que ele é o verbo de Deus para os homens. Ele é o instrumento que Deus estipulou para que no planeta Terra, para que nós pudéssemos ver concretamente, de acordo com os nossos paradigmas, o verbo de Deus em exercício, a vontade de Deus manifesta. Como que é viver em plena comunhão com Deus? Não dá mais, desde 2000 anos para cá, de nós dissermos que a gente não sabe como é. Sabemos, porque o verbo se fez carne, veio ao mundo e o mundo não o compreendeu. A vontade divina meio que, entre aspas, se materializou para que a gente não pudesse mais dizer que nunca viu, que não sabe como funciona, que é impossível nós seguirmos Deus, que isso é exagero demais, nenhum homem consegue. Jesus consegue. É impossível, Jesus fez. Então não é impossível. Só você não consegue ainda. Entre você não conseguir e não ser possível fazer, existe um abismo de diferença. Todo mundo aqui consegue saltar de paraquedas? Mas é possível fazer. Todo mundo consegue trabalhar com energia quântica? Mas é possível fazer. Consegue lançar foguete para o espaço? Mas é possível fazer. Se falar com os espíritos do Pilates de Jesus, tem muitas coisas inimagináveis para a gente que são extremamente possíveis de fazer, mas a gente não consegue sequer imaginar. E aí Jesus envia ele ao mundo para que nós pudéssemos identificar o verbo de Deus. Por isso que João fala que ele é o verbo de Deus no nosso planeta. Ou seja, ele é o Filho único, o único que obedece ao Pai, o único que é fiel aos mandamentos divinos, o único que não tem erros. Filho é quem segue, filho é quem admira, filho é quem não questiona o Pai, filho é quem obedece o Pai. No nosso planeta, quantos de nós obedecemos Deus? Não é de vez em quando não, tá? É um cara obediente. Quem aqui é, levanta a mão. Algum no planeta, 8 bilhões e poucos de encarnados, algum de nós obedece 100% a Deus?
Só existe um no nosso planeta, que é o Filho efetivo, consciente, adepto ao Criador, que é Jesus. Por isso ele é chamado Filho único de Deus, porque filho não é consanguíneo, consanguinidade é material. Filho é aquele que segue o pai. Lembra do filho pródigo? Filho é o que serve o pai, que obedece o pai, que admira o pai, que não questiona o pai. E dentre nós todos nesse planeta, só há um que faz isso, que é Jesus, Filho único de Deus. João amplia essa visão e fala assim: ele é mais que isso. Ele é o Verbo divino manifesto. E onde é que o Verbo divino atua? No universo. Em nós, onde é que ele atua? No nosso íntimo. Todo o Evangelho é para nos explicitar como o Verbo de Deus atua em nós. Todas aquelas descrições do Evangelho podemos enxergá-la como o Verbo de Deus se manifestando, atuando dentro de nós. Nós crucificamos o Verbo. Quando? Toda vez que eu desvio do meu caminho moral. Eu entrego o Verbo a Pilatos. Toda vez que eu, por medo das retaliações do mundo, dos constrangimentos em seguir Jesus que o mundo possa passar, eu calo e lavo minhas mãos. Jesus caminha sobre o mar tormentoso da vida. Às vezes que eu ouço ele, eu vou poder caminhar também. Lembra de Pedro? Na parábola lá do Jesus caminha sobre a água, Pedro também caminha. Na hora que ele enxerga Jesus, fica com medo, até porque o Evangelho, se a gente for olhar lá e seguir tudo certinho, dá um receio, mas eu tenho que ser isso tudo? Tem. Quer ser feliz? Quer? Tem. Mas eu não consigo. Você vai conseguir, não consegue. Não, mas eu não tenho tempo de vida para isso. Meu irmão, você vive eternamente, tempo você vai ter. Então Pedro sai enquanto olha Jesus e caminha sobre as águas. Lembram disso? Não? Só que tem um momento que ele afunda. Quando é que ele afunda? Quando ele para de olhar Jesus e olha a onda. O mar é a nossa vida, cheio de tormentas, batendo no nosso barco, balançando. E enquanto eu estou com o olhar fixo no Verbo, ele atua em mim. E eu, apesar das tormentas, apesar das ondas, passo como que por cima delas, sem me afogar nelas. Na hora que eu tiro o olhar do caminho moral correto, eu me afundo nelas. Não vamos dizer que seguir Jesus é não estar isento de dores e dificuldades. Muito pelo contrário. Aí é que eu chego. Porque exercício de paciência requer situações que me exijam paciência. Exercício do perdão requer situações ofensivas. Exercício de calma requer situações estressantes. Exercício de sabedoria requer situações que me exijam conhecimento. Então todas as situações são exercícios para nós desenvolvermos virtudes. Mas eu vou passar sem desespero, sem falta de esperança, sem depressões, porque eu estou com foco na vida eterna, na vida moral, no Verbo de Deus, que me traz a paz que o mundo não pode me trazer. Beleza? Vou passar aqui alguns conceitos, algumas exortações, alguns ensinamentos que Jesus nos traz como o Verbo de Deus. E vamos um exercício agora. Eu sei que de acompanho vai ser um pouco mais difícil, mas como que isso tem, como que isso faz sentido dentro de mim? Porque Jesus não faz milagres exteriores. Jesus faz milagres morais no íntimo dos corações. Quer um exemplo? Jesus curou os cegos. Oi? Que cego? Curar a cegueira física é um milagre? Eu conheço o doutor Fernando que cura várias. Ele faz a operação de catarata, ele tira, e quem era cego deixa de ser cego. Não, mas como Jesus curava sem fazer uma cirurgia, é milagre. Como você sabe que ele curava? Qual a técnica que ele usava? Magnetismo, né? Os fluidos. E isso não é uma cirurgia? Só porque ele não usava mecanismos
da matéria densa, ele poderia usar mecanismos da matéria quintessenciada, o que não deixa de ser uma ação cirúrgica no organismo, no perispírito, mas não materializada. Mas existe uma técnica. O dia que eu souber com essa técnica, eu faço. Saber essa técnica precisa ser um santo? Eu desenvolvo moral ou intelecto para poder fazer uma cirurgia? Jesus curou a cegueira moral dos outros. Você não enxerga, você não sabe que caminho seguir, a sua vida está sem sentido, as tormentas estão te levando ao desespero, porque você não sabe o caminho que tem que ir. Você está cego moralmente. Você acha que o mundo te traz felicidade, você acha que carnaval é você ir para a festa mundana, porque afinal aquilo é alegria, cegueira moral, porque aquilo não é alegria. Se fosse alegria, felicidade, de fato não acabava com o estímulo externo. Passa o estímulo e você permanece em êxtase. Isso é alegria. Você fica bem quando um filho está bem, mesmo que ele vá morar em outro país para conseguir um emprego que ele sempre sonhou, mas você fica bem mesmo ele não estando perto de você. Isso é mais próximo à felicidade do que eu vou para uma festa, a festa acabou minha alegria. E infelizmente, em regra geral, no momento de carnaval você passa dificuldades, porque no outro dia você vai ter ressacas e tal, um pouco reclamando das agressões que sofreu. Então vamos passar aqui alguns ensinamentos de Jesus, muito baseados no Sermão da Montanha. Aliás, todos eu peguei do Sermão da Montanha, que nada mais é que o direcionamento moral do Evangelho. Depois ele vem dando todos os exemplos de como o Verbo atuará dentro de nós e as nossas cautelas perante as provações do mundo. Mas primeiro ele nos dá um roteiro moral, que é o Sermão da Montanha. Oi? Tá aqui. Obrigado, já. Tecnologia não tem a gente não, só está atrapalhando, não tem não. Volta aí. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Conhece essa passagem? E o que ela nos diz? O final dela é esse: brilhe, portanto, a vossa luz diante dos homens, para que vejam as obras do vosso Pai, por intermédio de vós. Vós sois o sal da terra. O que seria o sal se ele se tornasse insosso? Para mais, nada mais serviria senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se coloca uma candeia embaixo do alqueire, se coloca ao contrário em cima do monte para que ela ilumine todos. Nós somos o sal da terra. Se o sal se torna insosso, como salgá-lo? Percebe a sabedoria? Eu não consigo salgar o sal. É o sal que salga. Portanto, cristianismo, o entendimento dos mecanismos universais faz com que nós assumamos o nosso dever moral de servir, de doar, de salgar, e não de esperar ser servido, não de esperar ser salgado. Porque nós somos o potencial que salga, que dá sabor, e não que recebe. Olha a profundidade. Nós geralmente buscamos Jesus para pedir para eu oferecer ou para pedir para eu receber? É receber. E Jesus diz que eu não vim para ser servido, mas para servir. Todas as exortações dele é para a gente fazer alguma coisa: buscar, bater, limpar, perdoar, amar, seguir. Sempre é para você fazer. Qual a exortação de Jesus tem para você receber? Lembra de uma aí? Não tem. Porque você só será feliz contribuindo com o mecanismo universal. Porque receber, todos nós recebemos diuturnamente, sempre, os efeitos das nossas ações. Receber é lei universal, agir é decisão individual. Porque eu recebo o tempo inteiro. Então nós somos o sal da terra. Você tem o dever de colaborar com a harmonia do seu irmão.
e não o direito de receber a harmonia dele. Tem uma frase que eu sempre falo, eu gosto pra caramba de cristianismo. Cristianismo não é uma rogatória de direitos, mas um compromisso de deveres. Senhor, me ajuda a melhor servir. Me dá a oportunidade de mostrar àquele irmão que o perdão existe. Dá-me a chance do testemunho sacrificial da vida para mostrar àqueles que não acreditam em Ti que a vida material não tem valor perante o espiritual. Ainda que eu a percarei feliz, porque mostrarei a eles que o mundo verdadeiro, que a vida verdadeira não é daqui. Conseguimos fazer isso? Sim ou não? Vamos falar, gente. Não conseguimos, mas é possível? Lívia fez. Lívia foi aos circos para despertar a consciência de Públio Lentulus. Se não fosse isso, talvez a gente não tivesse semana hoje. E ninguém sabia de Lívia até ela escrever 2000 anos depois. Nós somos a luz do mundo, e a luz tem que ser posta em cima para iluminar a todos. Você vai expor as suas convicções por meio de seus comportamentos cristãos, para que outros possam ver e querer conhecer Jesus. Não é para te louvar, não é para te agradecer, não é para te colocar lá em cima, não. Diz João Batista, não é necessário que eu diminua e ele cresça, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, eu não. Mas a minha luz, ainda que fraquinha, tem que aparecer, para que os outros vejam, nossa, o Bruno, que é cheio de falhas, o cara melhorou depois que ele conheceu esse tal de Jesus. Eu vou conhecer também. Porque vai que para mim é bom do mesmo jeito. Então nós temos o dever de salgarmos, de darmos sentido à vida, de consolar e não ser consolado, de amar e não ser amado, de agradecer e não ser agradecido, de respeitar e não ser respeitado. Ora, então você está falando que está tudo bem se eu for desrespeitado? Defina, está tudo bem. Enquanto você sofre as injustiças do mundo, para você está tudo bem. Quando você cometer uma injustiça, aí começa a ficar ruim para você. É isso que Jesus fala, nós somos o sal da terra. Que brilhe, portanto, a vossa luz diante dos homens, para que eles reconheçam as obras do Pai. Vou deixar aqui que é mais fácil. Não vim revogar a lei, mas dá-la pleno cumprimento. Quer que Jesus diz isso para a gente? Devemos seguir Moisés? Sim ou não? Sim, todo mundo está quieto. Devemos, porque é a mesma lei. Ele só mastigou mais um pouquinho porque a gente, crianças espirituais, não conseguia digerir. Lembra de Estevão, Paulo Estevão? Estevão, antes de ler o Evangelho de Mateus, já sabia como as coisas funcionavam lendo só o Velho Testamento. Só que como eu não sou Estevão, Jesus, que me ama com misericórdia, detalhou um pouquinho mais e veio, deu exemplo, veio para cá, que é assim que funciona. Agora não dá mais para vocês dizerem que não conhece. Até o Todos. Você pega lá o livro O Consolador de Emmanuel, que ele pergunta, né? Ele fala assim, há uma linha contínua em todas as revelações. Está falando a mesma coisa. Os livros de André Luiz citam o Velho Testamento. Porque nós, Kardec, na Revista Espírita, o problema do cristianismo não está na Bíblia, mas na interpretação que os homens fizeram. Então, evidentemente, no Antigo Testamento eu pego coisas da vida comum, extremamente materializáveis, e dou um ensinamento moral. O Jesus fez a mesma coisa, mas ele deu um exemplo dele e dá um ensinamento moral, que é um outro patamar, mais fácil de eu compreender, que lá atrás, a guerra, né? Deus dos exércitos, estamos em guerra? Intimamente você está, entre Deus e Satanás, entre o bem e o mal, entre o correto e o incorreto, entre o espírito e a matéria. Você está em conflito dentro de você. O que eu faço é certo ou não é?
Eu desejo coisas da minha inferioridade, mas eu desejo coisas da minha superioridade, mas eu queria as coisas inerentes à minha inferioridade. Estava doido para tomar uma cervejinha ali e ter que vir com o seu espírito. Já viu Jesus tomando cervejinha? Chico Xavier? Francisco de Assis? Buda? Confúcio? Sócrates? Nenhum. Não tinha cervejinha, tinha cachaça, vinho. Jesus bebeu vinho? Vinhozinho. Bebeu? Onde é que você leu isso? Não tem momento nenhum falando que ele bebeu vinho. Tem a parábola de transformar água em vinho. Água é algo comum, vinho é uma bebida nobre. Transforma a vida comum em uma vida moralmente nobre. Ainda para aqueles que estão desviados em bebendo-se do vinho do mundo. Mas Jesus dá um melhor. Isso é parábola das bodas de Caná. E não falar que Jesus transformou materialmente água em vinho. Não faz o menor sentido. Os alquimistas quiseram transformar o metal em ouro e se perderam. Mas aquilo é sempre moral, tal como não vim revogar a lei. Jesus veio cumpri-la ou levar-nos ao bom entendimento dela, porque nós deturpamos o nosso entendimento da lei divina. Nós queremos atender os nossos desejos inferiores e encaixar eles como se isso fosse parte da lei. E não é. Não, mas eu não consigo. Bem-vindo ao grupo. Só que entre você não conseguir ser impossível, existe um abismo de diferença. O aluno iniciante também não consegue escrever uma redação, mas se ele se esforçar, um dia conseguirá. Se vossa justiça não ultrapassar a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Qual é a justiça dos escribas e fariseus? É uma justiça aparente. Vale mais eu parecer bom do que ser bom de fato. Eu preciso do reconhecimento de todos, da aprovação de todos para eu poder agir corretamente. O outro tem que me agradecer, porque senão ele é ingrato. Mas ninguém faz assim no mundo. Mas eu não vivo para o mundo. Eu vivo para Deus. Vamos começar. Entretenimentos que nós frequentamos nos levam à elevação de sintonia, à redução de sintonia. A redução de sintonia é a atitude de espírito evoluído ir para ele? Não. Quanto tempo você vai demorar para parar de gostar disso e começar a gostar de coisas elevadas? Nossa alimentação, agride meu corpo ou não agride meu corpo? Quanto tempo vou demorar para mudar a atitude? Os meus pensamentos são benéficos ou maléficos? Você pensa mal dos outros? Não pensa mal? Você entra no elevador e fala assim, bom dia, o cara vira, olha para você e fala, aí você pensa, meu irmão, glória a Deus que você está aqui, para você. Fala, bom dia, deixa eu te chato. Aí você pensa o quê? Nossa, Senhor, grato por dar um exemplo para ele de fraternidade. Você pensa, cara, mal educado, grosso. E você pensa, bem ou pensa mal? Chega a este nível de detalhe. É por isso que os espíritos superiores não têm essa capacidade de pensar mal, nem chato, grosso. Então você vira sozinho, já que você não tem ajuda. Isso é pensamento de espíritos inferiores como nós. Não consigo, é impossível. Não, só vai dar muito trabalho para conseguir. Só que uma longa caminhada começa com o primeiro passo, com um mês, porque a caminhada é longa. A cada dia um passo novo e ela vai diminuindo um passo por dia. Se você não começar, ela permanece do mesmo tamanho. Ok? Então, se a nossa justiça for de aparência e não real, nós não entraremos no reino dos céus, porque isso não transforma ninguém, e a paz divina requer atitude íntima, não atitude externa. A atitude externa é um reflexo da atitude íntima. O que eu pensei? Mas ainda vem o pensamento só que eu freio. Beleza, melhor do que você dar vazão a ele. Mas você ainda não alcançou o seu objetivo. O seu objetivo é chegar a nem pensar nisso.
Aí você vê como que a gente coloca as armadilhas para nós mesmos, né? Aí eu começo a me punir quando uma inferioridade minha aparece. O remorso é obra do orgulho, tá? Remorso não é humildade, é orgulho. Porque eu não aceito que eu cometi uma inferioridade. Logo, eu não aceito que eu sou inferior. Então eu me puno, eu me martirizo. Ao invés de entender que eu cometi uma inferioridade, buscar dentro de mim a causa dessa inferioridade e começar a trabalhar ali. Aí a gente ou se pune ou se justifica, como se aquilo não fosse uma atitude inferior. Não, mas tudo bem, daí só uma mentirazinha, não faz mal a ninguém. Jesus mentiu? Chico Xavier? Só? Mas Teresa? Nenhum. Mas eu posso chegar ao patamar de espírito evoluído com uma mentirazinha. Ninguém fez isso, mas eu posso. Percebe? Ah, Bruno, mas eu não consigo. Entre não conseguir e ser impossível, existe um abismo de diferença. Comece a dar os passos agora. Próximo ensinamento de Jesus, que separamos aqui. Não ajunteis tesouros na terra. O que você dá valor? Você dá valor às coisas do mundo ou às coisas de Deus? O como você sofreria se fosse tirado certas coisas de você? Se fosse tirado os bens materiais de você? Se fosse tirado as pessoas que você ama de perto de você? Se fosse tirado, você fosse para um estado que você não gosta, para outra cidade que você odeia? Se fosse tirado o emprego de você? Se fosse tirado a beleza física de você? Se fosse tirado a saúde orgânica de você? O quanto que você sofreria? E olha que nós não estamos falando aqui do óbvio, que são as ganâncias, aquilo que a gente sempre vem à mente quando fala de apegos materiais. Estamos falando de coisas que vai além deste passo, porque este passo, entendo que todos nós já temos ele como cientes. Beleza, não posso ter certos apegos materiais. Porém, vocês sabiam que o corpo de vocês é um ambiente externo a vocês? Todo mundo tem noção disso? O seu corpo é ambiente externo. Esta sala é ambiente externo. A minha casa é ambiente externo. O meu corpo é ambiente externo a mim. Se é ambiente externo a mim, devo me apegar a ele? Se eu perder a minha casa, acabou minha vida? Não, é só mais uma dificuldade que você vai passar. Se eu perder esse corpo, acabou minha vida? Não, é só mais uma experiência que você vai passar. Como você vai lidar com elas? O que te faz feliz? São coisas inerentes à temporalidade do mundo ou coisas inerentes à eternidade do Espírito? Eu sou feliz porque ajo com a consciência correta ou eu sou feliz porque ninguém me critica? Se alguém agir com ingratidão a mim, eu vou ser completamente infeliz. Ou seja, a minha felicidade está dependendo da atitude do outro. O que Jesus coloca? Busca as coisas do céu. Haja você correto. Você tem que compreender. Você tem que consolar. Você não pode agredir nem mentalmente. É você que tem que fornecer ao mundo. Isso vai fazer você ser feliz. Porque se eu sou feliz de algo que só depende de mim fazer, eu posso ser feliz sempre, concorda? Agora, se eu coloco minha felicidade em algo que depende do outro fazer, eu não necessariamente posso ser feliz sempre. Só serei feliz quando o outro me respeitar. Aí ele me diz respeito, minha felicidade na mão dele. Só serei feliz quando o outro for grato, quando o outro me reconhecer, quando o outro for gentil, quando o outro me amar, quando o outro não agir contra mim, quando o outro me elogiar, quando o outro não me criticar. Se eu pôr minha felicidade no outro, eu não conseguirei ser feliz eternamente. Mas serei feliz quando eu consolar, quando eu for útil, quando eu compreender, quando eu cooperar, quando eu perdoar, quando eu ajudar, quando eu amar, eu faço. Estamos falando de atitudes íntimas exteriorizadas por nós. Então não busquemos tesouros na terra, onde as traças roem, os ladrões podem roubar,
fora de mim. Busquemos os tesouros do céu, onde as traças não podem, os ladrões não podem roubar. É o que eu faço que me faz feliz. E não é o que eu faço exteriormente, porque às vezes o externo me impede. Mas o que te move, o que te motiva, é o sincero desejo de auxiliar. Mesmo que eu erre por ignorância aqui e ali, mas o que me move é o sincero desejo de auxiliar. Se o outro me agredir, isso não me faz infeliz. Me fará infeliz se eu agredir o outro. Aí sim eu estarei causando a minha própria infelicidade. Ninguém pode servir a dois deuses. Lembra do verbo, né? Isso tudo é como o universo funciona. Como a gente falou antes, o universo não funciona você recebendo. O universo funciona você doando. Porque você vai receber por lei sempre. O verbo de Deus atuando dentro de você vai te tendenciar para você servir. Enquanto você não aprender que deve servir, você vai receber os efeitos negativos de querer ser servido o tempo inteiro. Como o mundo não vai lhe servir o tempo inteiro, você vai sofrer. Quando você entender que é o que você faz que te faz feliz e não o que você recebe, você passa a subir as rédeas da sua evolução. Este outro é: ninguém pode servir a dois deuses. Que Deus você serve? Você serve ao cristianismo, ao verbo de Deus, ao Criador, ou você serve a si mesmo? O que você busca? Quem você busca agradar, digamos assim? A Deus ou a você? E se agradar a Deus significa servir a Deus, atender ao mecanismo universal, lhe trouxer dores, qual que você escolhe? Porque não dá para servir os dois. Você vai ter que abrir mão de coisas que você gosta para agir correto. Você abre. A que nível? Já fizeram essa reflexão? Até onde eu abro mão de coisas que eu gosto? Até onde eu vou passar dificuldades que eu poderia evitar se eu me corrompesse, mas eu não vou me corromper. E corromper, nós estamos falando aqui em milhões de reais, não, em coisas pequenas da vida. Em você perder um emprego maior, perder uma promoção, simplesmente porque as pessoas estão falando mal de alguém equivocadamente e era o seu concorrente. Você chega lá para o seu chefe e fala assim: não, chefe, não é nada disso não. O cara é bom. Estou mentindo a respeito dele. A gente vai fazer isso. Eu vou abrir mão de coisas materiais, por exemplo, de perder situações materiais apenas para não corromper o meu comportamento, apenas para não mentir, por exemplo. Vocês mentem, não? Não sou eu não, né? De mentiria pequena, mentiria grande. Essa é que existe mentiria grande. Mas eu faço vista grossa para alguma coisa só para que eu não sofra as consequências dela. Vocês já furaram fila? Ou não? Só antigamente. Se eu estiver passando muito mal, vou no hospital, tenho uma tarjinha vermelha, o outro também tem a tarjinha vermelha. Se eu tiver a chance de passar na frente dele, você passa ou espera? Oi? Eu espero, depende da consciência, mas a minha vontade é tomar. E se você achar que ele não está passando tão mal? Aí eu fico reclamando. Ele nem tá tão mal que nem eu. Eu estou passando frente. E se for seu filho que está passando mal? Ah, não sei, não posso. Aí eu passo, né? E eu todo mundo lá no meio com ele. Então, o exercício seria: a que nível eu abro mão de alguma coisa para poder ter vantagens ou me beneficiar e vou tentar achar que aquilo é justo. Quem que tem carro aqui? Vocês nunca pararam no meio fio, certo? É vaga? Não é. Mas não tem vaga, 2 quilômetros tem. Por que eu não paro lá? E não chega nem a 2 quilômetros, tá? A gente começa a observar, às vezes tem vaga 10 metros depois. E a gente para em fila dupla. Pararam atrás de outros carros?
mas eu vou rapidinho. Coloca o filho dele passando mal para ir para o hospital, se o rapidinho você demorou 5 minutos para ir dentro do impulso. É correto para ali? Não, por que para ali? Não, porque não vai ter problema, porque é rápido, porque meu problema é maior, porque ele pode esperar e eu vou encontrar justificativo. É correto para ali? Não, então fácil. Carrinho no supermercado. Quando eu pego o carrinho, coloco as compras no meu porta-mala, eu peguei o carrinho onde? E aí você deixa o carrinho onde? Se eu, por exemplo, está chovendo e eu estou sem guarda-chuva, vai se molhar. Não, deixa aqui rapidinho, porque... Aí eu começo a inventar, estou dando exemplos corriqueiros, alguns a gente vão passar outros, para a gente sair daquele exemplo sempre mais grave. Falei, esse eu não faço. Não, mas eu não corrompo minha consciência, eu corrompo milhões. Eu não sei se é porque uns milhões não passaram na sua frente. Não, mas isso eu não faço, é um outro que faz. Coloquem coisas pequenas, porque não existe pecador e pecadinho, existe uma consciência reta e uma consciência que admite desvios. Regra geral, as nossas consciências admitem desvios. Por isso que Jesus é o filho único dele, não admite. E se eu admito um desvio pequeno, se eu for dando vazão a ele, daqui a pouco eu estou admitindo um desvio maior, achando que é pequeno. Então nós não podemos servir a nossa vontade e a vontade de Deus. Ou eu sirvo a um, ou eu sirvo a outro. Porque a minha vontade ainda não está conectada com a vontade de Deus. Jesus diz o que a respeito da vontade? Eu não faço nada da minha própria vontade. Só faço a vontade daquele que me enviou. É por isso que ele é feliz. Vocês fazem coisa de própria vontade? É por isso que a gente está aqui. Para aprender que a vontade de Deus é soberana à nossa. Que as dores do ambiente externo não nos causam sofrimento. A maneira com que eu recebo essas dores é que causa. Sócrates morreu primeiro se culpa para não corromper a verdade. Tantos outros, Jesus foi à cruz para não corromper a verdade. Chico Xavier saiu da cidade dele, mas ele continuou, foi expulso da família. Conhece a história de Chico? Ele começou a receber as pessoas dentro de casa, ali fazia fila, a família estressou. Agora vocês imaginam, 24 horas por dia a gente bater na sua porta, trazendo problema e pedindo coisa. Você estressaria não? E aí Chico o que é que fez? Em vez de reclamar, ele fala assim, não, aqui é minha casa também. Eu falei, não, tudo bem. Eu não quero causar problema. Quantos de nós faríamos isso? Porque eu estou aqui para servir e eu preciso entender o momento de cada um. Eu optei em servir, inclusive aquele que ele campo de mim. Eu tenho o dever de contribuir para a harmonia dele, e não contribuir para a desarmonia dele. Buscai o reino dos céus em primeiro lugar, e todas essas coisas vos serão dadas. Saíram, os discípulos eles estavam questionando se era lícito, né, eles, em resumo, buscar as coisas do mundo. De vez em quando essa pergunta vem para a gente, mas tem problema eu trabalhar e acumular meu dinheiro e conquistar as minhas coisas? Buscai antes? Qual que você está buscando antes? O que você faz aqui, pouco importa, qual é a sua motivação. Eu quero acumular dinheiro para ter uma vida boa, viajar, vou para Disney, vou para não sei o que, gastar à vontade, fazer tudo que eu quero. Isso é caridade ou egoísmo? Caridade comigo, a gente está falando, não, é caridade comigo mesmo, né? A gente ainda tenta ali um subterfúgio de pensamento para chamar o egoísmo de caridade. Agora, se eu quero, pega Joaquim Cavasso, se eu quero acumular riquezas para melhor servir ao outro, minha vida toda é dedicada no outro, isso é mais caridoso ou mais egoísta do que a atitude anterior? Bezerra de Menezes trabalhou, oi? Não entendi. Boa pergunta. Animal, tem que ser caridoso com o animal? E com o ser humano? E se eu tiver que escolher entre um e outro? Ser humano primeiro. Ser humano. Por quê?
Qual espírito pode colaborar? Qual dos dois seres pode colaborar melhor com a harmonia universal? O ser humano ou o animal? Qual que pode ser ativo na colaboração da harmonia? O ser humano. Se eu harmonizo, se eu tenho que escolher, uma situação hipotética, tá, gente? É só para a gente colocar essa escala de valor. Se eu tenho que escolher entre ajudar o ser humano e ajudar o cachorrinho, qual que seria a atitude mais benéfica para o universo? Entre eu não conseguir e o impossível existe. No Evangelho, qual a passagem do Evangelho que Jesus ajudou um animal? Direitos humanos, eu sou das humanas. Eu vou sempre defender o humano. Não tem, sabe por quê? Se eu consigo amar e auxiliar o ser humano, fazer isso com o animal vai ser fácil. O inverso não é verdadeiro. Porque um cachorrinho me agrada. O ser humano nem sempre. Se você ama aqueles que são contra você, você amará aqueles que são a seu favor. Se você ama quem te desagrada, você amará aqueles que te agradam. Por isso a meta é amar ser humanos. Porque se eu amo ser humano, eu amo o animal, eu amo o planta, eu amo tudo. Eu não consigo amar um camarada que me bate todo dia, que me agride, que fala mal, que me critica. É igual a qualquer um. Teve uma brincadeira que eu estava falando desse ponto alguns anos atrás, das brincadeiras, alguém até falou assim: Zé, no dia que eu amar minha sogra, eu vou para o céu, porque ela me agride todo dia. A gente até falou assim: a universo talvez seja verdadeiro também, né? Precisamos nos recompor. Por isso a gente tem, e a gente está falando aqui que você não precisa amar os animais, mas amar os animais que só te agradam é fácil. Lembra quando Jesus falou dos publicanos e dos gentios? Amar aqueles que vos amam, até os gentios fazem. Agradar quem te agrada, até os publicanos fazem. Até aqueles que não têm Deus no coração fazem. Faz aquilo que eles não dão conta. Entregue-se ao sacrifício íntimo de não revidar emocional e mentalmente aquele que te agride. Aí qual é o exercício que geralmente a gente coloca? Pensa assim: talvez ele não tenha a intenção de te agredir, ele não percebeu, beleza. E o que percebeu e o que quer? O cara que quer o seu mal porque ele quer ver você sofrer. Tem que amar? Tem. Primeiro eu amo aqueles que me agridem sem querer. Depois eu vou ter que amar aqueles que me agridem querendo. E aí eu vou entrando num outro nível de equilíbrio íntimo. O ambiente externo não pode me agridar. Ainda que você me agrida, eu não vou me desequilibrar, porque a minha felicidade não está em receber. A minha felicidade está em doar, em servir. Não julgueis, para não seres julgados. Posso ou não posso julgar? Poder você pode. Sim. Devo ou não devo julgar? Eu devo julgar a atitude do meu irmão? Não. Então ele pode fazer tudo de errado e para mim está tudo bem. Você julga a atitude dos seus filhos? Filho? Julga ou não julga? Ué, mas você não pode julgar. Se você não julga, você não corrige. Exatamente. Só por isso. Só por isso. Você pode usar a palavra que você quiser. Uma avaliação, uma análise. Tem que Mas educar. o que é julgar? Eu discernir entre uma coisa e outra. E aí tem uma questão de tradução aqui. Julgar é eu entender ou discernir, classificar determinada coisa. Eu posso julgar as situações que me acontecem? É meu dever julgar. Eu posso ou devo julgar o comportamento do meu irmão? Sim ou não? Essa é a grande diferença.
Eu tenho o dever de discernir entre o bem e o mal, mas não tenho o direito de condenar ninguém. Eu tenho o dever de discernir, de julgar no sentido de classificar se a atitude do meu irmão é uma atitude boa ou não. Porque se for boa, eu imito. Se não for boa, eu não vou fazer. Não é isso? Agora, eu não tenho o direito de condená-lo só porque ele teve uma atitude que não é boa. Separar o ato do ator. Aqui é condenação. É porque a palavra tinha todos os significados lá do grego antigo. Não condene para não ser condenado. Quando eu condeno um irmão meu, fulano não tem jeito. Então Jesus errou. Veio com o mundo para mostrar para ele, está confiando nele, que daqui a milhões de anos ele vai ser um Cristo em algum planeta, e você está falando, Senhor, você está errado, porque ele aqui não tem jeito. Desiste dele. Tem jeito? Tem, eu tenho, então ele tem. Logo, eu tenho o dever de discernir entre o certo e o errado, porque existe certo e errado. Certo é o que contribui com a harmonia universal, que está de acordo com o verbo de Deus. Errado é aquilo que não contribui com a harmonia universal, que terá que ser corrigido. Vai mudar de rota. Agora, daqui a 1000 anos, vai mudar de rota. Porque se o universo inteiro agisse como aquela pessoa está agindo, a coisa iria ruim. Fofoca. Certo ou errado? Porque se todo mundo fofocar ao mesmo tempo, continuamente, como que fica a sociedade? Vai virar uma porcaria. Ódio. Certo ou errado? Imagina 8 bilhões de pessoas, só no nosso limitado planeta, né? 8 bilhões de pessoas encarnadas se odiando simultaneamente com a mesma intensidade todo dia. Como é que fica a sociedade? Horrível. Perdão. Se todo mundo se perdoar imediatamente, no mesmo instante, no dia seguinte, a gente tende a ficar melhor ou pior? Muito melhor. Certo. Existe o que está alinhado com a harmonia universal e existe o que está desalinhado com a harmonia universal. E aí cada um está para lá, quiser. Eu chamo de certo, está alinhado. Eu chamo de justo, eu chamo de correto, eu chamo de santo. A palavra que melhor de convir. Mas existem atitudes que podem ser eternizadas e existem atitudes que não podem ser eternizadas. Tanto não podem que o universo vai trabalhar aqui sob o comando de Jesus para você parar de fazer. Porque você não vai conseguir fazer aquilo eternamente. Amar se consegue, ódio não. Amor egoísta também não. Tem que ser amor incondicional. Amar os que te amam também não. Tem que ser amar todos. Todos não é só no planeta. Todos são todos os espíritos do universo. E quantos espíritos existem no universo? Sabe não? Quantos são? Infinitos. Você tem que amar infinitos espíritos. Você vai conhecer infinitos espíritos pessoalmente? Não vai. Portanto, olha que bacana. Nós hoje condicionamos o nosso amor no fato da pessoa me conhecer e eu conhecer a pessoa. Eu sou tão egoísta que a pessoa só é digna de receber o meu melhor sentimento se eu conhecê-la, se ela tiver o grande privilégio de eu saber quem ela é. Você conhece 20, 30 pessoas, 50 pessoas. O que está nas redes sociais você não conhece não, está falando conhecer. Tem 8 bilhões no planeta, você conhece 60. Como você vai conseguir amar a todos encarnados se você condiciona o seu amor em você conhecer a pessoa pessoalmente, avaliar ela para saber se ela merece o seu amor? É aí que entra a falta de empatia. Porque se a criatura não consegue ser empática com o outro que ela não conhece, para que de repente está numa situação ou feliz ou infeliz, e a pessoa não se toca com aquilo, nem fica feliz porque alguém que conquistou alguma coisa legal, ou fica entristecido e faz uma prece, porque viu alguém passando uma situação difícil. Se não tem empatia, a caminhada vai ser longa até ele conseguir amar esse ser humano. Porque eu acho que o amar
conceito de empatia. Empatia é você entender o outro pelo ponto de vista do outro. Você pega um assassino em série. Eu tenho que ser empático com ele? Ai meu Deus, que difícil, não sei o que esperar. O que é empatia? Se colocar no lugar do outro. Eu perceber o outro pelo ponto de vista do outro. Isso significa que eu vou concordar com o outro? Não. Isso significa que eu vou estimular a atitude dele? Não. Eu tenho que entender para fazer o diagnóstico. Exatamente. Empatia nada mais é do que uma ferramenta de diagnóstico. Amar é virtude. Porque amar requer a necessidade do sacrifício pessoal, do desapego dos interesses próprios. Empatia é uma das ferramentas do amor. A sabedoria é outra. Não adianta eu ser empático e não ser sábio, porque eu não vou conseguir fazer o diagnóstico correto. Percebe que para eu ajudar alguém, eu preciso entender o que ela está passando? Sim. Para poder ver, me entender também. Autoconhecimento é outra ferramenta que eu conquistar o amor. Se eu não me conheço, não adianta eu conhecer a pessoa, não vou saber como eu posso ajudar, eu não me conheço. Se eu conheço o outro e não me conheço, não adianta. Se eu me conheço e não conheço o outro, eu também não consigo ser efetivo. Se eu conheço o outro, me conheço, mas não sei como atuar, também não adianta. Isto tudo são ferramentas que Deus nos disponibiliza para eu aprender a amar. Amar é estar sempre a serviço do universo, ainda que eu passe dores pessoais. E é bacana no momento da gente colocar uns conceitos, porque hoje até confunde-se empatia com amor, né? O pessoal coloca empatia como se fosse amor. Não é. Amor é virtude, empatia é ferramenta. Ele conseguir enxergar o outro pelo paradigma dele, para entender o porquê que ele faz aquilo, me conhecer e conhecendo as ferramentas que eu posso atuar, conseguir influenciá-lo para outro caminho. Sim. Eu posso empaticamente concluir que você está errado. Certo? Não significa que eu vou odiar você porque você está errado, porque você me agrediu, porque nada disso. Quando a pessoa me agride, por que ela está fazendo isso? Qual é a motivação? O que ela está fazendo? Deixa eu enxergar pelo ponto de vista dele, para entender como melhor auxiliá-lo. Eu uso da empatia, da sabedoria, dos conhecimentos, da minha sintonia, de todo o ferramental para servir. Isto é amor. Beleza? Então, não julguei significa não condene. Agora é um exercício muito diferente, muito difícil. Eu julgar o ato e não julgar o ator. Eu julgo o comportamento sem julgar a pessoa. E a gente não tem esse hábito. Se fulano agiu com grosseria, logo se fulano agiu com desonestidade, logo ele é desonesto. Este logo é que tem que acabar. Ele agiu com desonestidade? Agiu. Está correta a atitude? Não. O que eu posso fazer para ajudar? Para que ele caia na ficha e ele queira mudar de rumo. Porque não sou eu que mudo o rumo dele, mas eu posso influenciá-lo. É pelo exemplo, é falando, é calando, é agindo. Eu não preciso necessariamente falar com a pessoa, mas eu posso quietar e deixar eu agir corretamente. Daqui a um tempo eu falo assim, poxa, mas o cara age corretamente, eu não consigo. Como que ele consegue? Eu posso estimular isso dele também. Não jogueis pérolas aos porcos. Tem a passagem de Jesus que fala isso. Não entregue pão aos cachorrinhos, não jogueis pérolas aos porcos. Jesus não estava querendo que o cachorrinho passasse fome, tá? É só uma metáfora. Mas por quê? As coisas de valor moral, nem todos estão querendo receber.
Quando eu não quero, não adianta você me falar, eu vou desviar, eu vou deturpar e vou agir como eu quero. Porque eu estou me satisfazendo com as coisas inferiores. Eu não quero abrir mão. Eu vou entortar a interpretação do Evangelho para justificar a minha atitude. E o que Jesus fala? Não invista tanto esforço focado nisso. Continue trabalhando, que a pessoa vai despertar. Você não é o único que está dando bom exemplo. Se eu estiver dando bom exemplo, existem inúmeros semeadores na seara. Você não é o único. Você não é especial. Você é igual. A gente tem tanta dificuldade de se sentir confortável sendo igual, né? Quando a gente vai buscar alguma ajuda e tal, e fala assim, não, eu quero que me digam que eu sou especial. Para Deus você é especial? E quantos mais são especiais? Se todos são especiais, ninguém é, tudo igual. Eu sou igual aos meus irmãos. Eu não sou diferente nem para mais, nem para menos, eu sou igual. Mas eu quero me sentir destacado. Eu sou especial para Deus. É diferente falar assim, Deus te ama. Não, e ama todos os outros. Mas você está em briga com alguém? Não, mas Deus ama você, Deus vai ajudar você a sair dessa situação. Situação externa? Talvez não. Situação interna? Sim. Porque Ele ama você e ama o seu adversário da mesma forma. E as situações externas não te fazem sofrer. É como você recebe elas que te fazem sofrer. E é aí que o verbo de Deus vai atuar. Como você recebe as situações externas. E nossa situação externa sim. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará coisa boa a vós. Como é que funciona o universo? Como é que o verbo de Deus atua? Ele nos beneficia ou nos causa dano? Nos beneficia. Quanto ele nos beneficia? Todo dia, todo tempo, o tempo todo, sempre. Logo, não há injustiças no universo. Não há. Ah, sim, porque você não conhece a minha história. Se conhecesse, ia ter que se cada um for contar a sua história aqui, não há injustiças. Por quê? O que te faz feliz? O ambiente externo ou interno? Interno. Ainda que você receba o baque da inferioridade do seu irmão, aquilo é proveitoso para desenvolver virtudes que você ainda não desenvolveu, e é por isso que você sofre. Você não sofre pelo que ele te fez, você sofre porque você não tem ferramenta íntima para devolver o mal com o bem. Para receber uma agressão, transformar aquilo em auxílio e ajudar o seu irmão. Falando, calando, agindo, se aproximando, se afastando, mas a sua motivação é sempre ajudar. E aí ele diz o seguinte, pessoal, se vocês que são maus fazem coisas boas aos vossos filhos, você acha que Deus vai deixar o mal de acontecer? Ele que é o governador do universo, você acha que ele vai fazer o mal acontecer com você? Não vai, só que você interpreta como mal. E aí está o problema. Você pega a coisa mais benéfica e vê como mal. Dores, as dificuldades aqui no mundo, terra, é um bem ou mal? É um bem para espíritos que ainda não têm virtudes como nós. Porque essas dificuldades vão me forçar a querer encontrar paz e equilíbrio íntimo. Inicialmente eu vou começar a bater no mundo externo. Vou ver que não adianta. Vou ter que culpar todo mundo. Eu culpo os pais, eu culpo a sociedade, eu culpo o governo, eu culpo a minha história, eu culpo o passado, eu culpo todo mundo. Até que não existe, a gente culpa. A gente criou Satanás só para culpar ele. Eu culpo todo mundo. Adianta? Parou de sofrer? Não parou. Vai chegar um dia que vai cair a ficha. Para assim, não é o outro parar. É eu parar do que eu. Não é a parte material que me causa dano, a ausência dela. É o meu apego a ela que me causa dano, que me faz sofrer, que me faz entrar no desespero. Não é morrer que me causa dores, é a inexpectativa à vida que me causa dores. Eu não entender o que é a vida que me causa dores.
eu começo a reverter a situação e entender que a dor do mundo é um bem para eu desenvolver virtudes. E quanto mais desenvolver virtudes, eu vou perdendo a capacidade de sofrer, mesmo passando por dores. Jesus veio ao mundo, sofreu? Sofreu não. Capítulo 3, a Gênesis de Kardec. Ele não estava submetido às vicissitudes da carne. Só que nós aprendemos, teologicamente, que o maior mérito de Jesus é ter sofrido por nós. Não é. Porque Jesus perdeu a capacidade de sofrer. O mérito de Jesus não é ter uma vida, não, é dar a vida por nós. Ele está continuamente, a existência dele é voltada para a nossa evolução. Tudo que ele faz é a nosso benefício. Essa é a sabedoria de Jesus. E não vir ao mundo e o corpo passar por alguma coisa. Presta Presta só atenção no seguinte: o corpo de Jesus. Jesus conhece o que é anestesia? Pô, se eu conheço, você acha que não conhece? Fluidicamente eu posso anestesiar o sistema nervoso? Posso, e Jesus não fez isso na cruz. Porque tem que sofrer materialmente. Afinal, eu sou um ser material, o exemplo dele para mim tem que ser material. Ignorância nossa. Jesus é o verbo de Deus no mundo. E a palavra de Deus não é material, é moral. E o exemplo dele é moral. Ele dá a existência inteira para a gente moralmente. E sabe por que ele permitiu que o corpo dele passasse ali na cruz? Para eu entender que eu quero eliminá-lo da minha vida e eu não tenho poder para eliminar ele da minha vida. Porque eu elimino tudo que é material, mas o ser não é matéria. O verbo de Deus não é matéria. Ele independe da matéria. Tira a matéria que eu identifico o Cristo e o Cristo me aparece sem matéria. Porque ele é literalmente imortal. O verbo de Deus atua em nós independentemente do contexto material. Rico, pobre, alto, baixo, gordo, magro, negro, branco, não importa. O contexto material é só um caminho que troca de tempos em tempos. Intimamente é onde Jesus atua comigo. É por isso que ele permitiu que o corpo dele fosse lá. Mas ele não estava sofrendo porque estava tranquilo. E até meio incômodo aqueles que têm criação teológica católica, porque a gente, dentro do catolicismo, a pedra angular do catolicismo é o sofrimento de Jesus na cruz. Só que Jesus não sofreu por isso. Uma pergunta. Assim, dentro do contexto da nossa materialidade, da nossa compreensão, nós somos muito apegados, né? Compreender, entender esse sofrimento de Jesus na cruz como o máximo, assim, nossa, aquele sofrimento, meu Deus, ele se submeteu àquilo, sem necessidade. Isso acabou, você concorda que de uma certa forma acaba ajudando a gente no sentido de valorizar o esforço de Jesus? É como se fosse assim, lógico, a gente, hoje você está trazendo essa compreensão, eu achei fantástico isso aí, e estou refletindo sobre ela, mas acaba ajudando aquele que ainda não tem condição de compreender isso que a doutrina traz, a valorizar a vinda de Jesus, valorizar o exemplo. Você concorda comigo? É assim. Dois pontos. Vocês, para rezar, vocês usam texto? Não. Mas o texto valoriza a concentração, faz você se ligar mais a Deus. Faz ou não faz? Faz não. Mas quem crê? Para alguns faz. Quem crê? Aí beleza, eu vou ter porque eu estou passando dificuldade, devo pegar o texto e recebe todinho. Aí no dia que você está passando uma situação muito difícil, não tem o texto. E aí? Minha reza só tem força se eu tiver ele. Entende o risco? Ajuda para crianças começarem a ver o mundo real, ajuda. Mas eu posso me apegar a isso. A exemplo, Jesus não é um corpo. Jesus é o verbo de Deus. Jesus é a lei divina manifesta e ela é imaterial. Jesus tem raiva? Jesus tem medo? Jesus tem alguma emoção humana? Não. Mas se ele tem corpo humano, se ele sofre com o corpo humano, logo
ele tem uma parte humana, Santíssima Trindade, que me deturpa. Santíssima Trindade é Jesus tem a natureza divina, humana e do Espírito Santo em si mesmo. Então Deus é humano, tem uma partezinha humana, é o que diz a teologia católica. Afinal, tanto é que ele tem um corpo e sofre com o corpo. Percebe o risco, apesar de, quando eu estou muito iniciante, qualquer coisa me auxilia, iniciante que eu falo moralmente, como nós todos estamos, qualquer coisa me auxilia. É como eu tomar um passe e eu ter que ficar com a mão assim, porque se eu ficar com a mão assim não funciona. E quem não tem mão faz como? Seria a mesma coisa que ter medo de ir para o inferno. Lá? Medo de ir para o inferno. Pode ajudar, mas eu posso ter um outro viés, que eu trabalho mais a superficialidade do que intimamente. Eu tenho mais medo do que respeito. Então tem riscos. Ah, mas tudo bem, para mim está indo, ok. Mas espíritos superiores agem assim? Não. Logo um dia você terá que deixar de agir assim para agir de uma forma menos materializada. Tudo pode ser utilizado para o bem. O exercício aqui é onde nós vamos chegar. O caminho, cada um vai traçar o seu. Mas onde eu vou chegar? É uma completa desmaterialização. E o entendimento aqui na semana que vocês vão refletir é Jesus. Jesus é o representante de Deus na Terra, o Verbo de Deus manifesto, influenciando o coração dos seres humanos. Não sofreu com o corpo, porque ele é muito maior que a matéria. Ele mantém esse planeta coeso pela vontade própria. Ele sabe tudo de matéria. Ele não é um ser humano em alto grau. Ele é de um grau completamente fora da nossa humanidade. Eu não consigo conceber a natureza de Jesus. Eu ia comentar isso que você falou nessa frase, né? A gente tem no Evangelho uma citação que traz a gente para entender que Jesus sublimou a oferta, né? A oferenda, a oferta, quando a gente tinha nos hábitos antigos, o holocausto, enfim, depois a gente colocou isso em dinheiro, né? Tem lá o exemplo bonito do óbolo da viúva, mas ainda era uma oferta material. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, tem um texto que nos diz quando Jesus sublimou, transformou o esforço e essa oferta na oferta de todo dia, né? Uma oferta do cristão se modificar, se transformar, passar a ter uma vida. E aí, assim, nessa dinâmica desse estudo de hoje, a grande questão é assim, de que ótica nós estamos falando sobre esse verbo? É da nossa ótica que ele está recebendo essas instruções e precisamos ir clareando ela, né? E abandonando, assim como a gente, aquela analogia, né? A criança pequena começa a escrever com lápis e depois abandona o lápis para escrever com a caneta. E depois você abandona a caneta, porque hoje você escreve, nem escreve mais. Mas ele, na verdade, chegou aqui já muito acima de tudo isso. Então não é que ele sublimou, né? Ele nos ensinou a sublimar, né? E aí também o sofrimento, também Ele nos mostrou como as coisas funcionam. Só que é disruptivo para mim. Eu não consigo entender que as coisas funcionam fora da matéria. Que a minha felicidade é fora da matéria, que a minha infelicidade é fora da matéria. Independe da matéria. Eu independo da matéria. Eu uso a matéria, como espírito, para colaborar com a harmonia universal. Só que hoje eu sou submetido à matéria. E o meu paradigma de mundo, de vida, ainda é sobre alguém que está sob forte influência da matéria. Por isso eu acho que eu sou corpo, porque se meu corpo sofre, eu sofro, logo eu sou corpo. E não é. Se meu corpo sofre, eu sofro, porque eu ainda não sei lidar com o ambiente externo como espíritos mais amadurecidos. Mas que ele ficou muito tempo se preparando para encarnar. E ele encarnou carne. Então, independente dele ter sofrido ou não, eu até acredito que ele sofreu sim, porque naquele momento nós precisávamos dessa experiência, independente do que ele estava passando, ele estava preparado para isso, porque ele sabia que a possibilidade dele passar por isso era 99,9%, ele estava preparado para isso. E
fato de ele possa ter passado por isso, sim, e apesar de tudo isso, pela sintonia que ele tinha, pelo comprometimento da missão dele, ele passava disso de forma pacífica. Algumas reflexões. Jesus, quando estava aqui conosco, ele continuava sendo governador do planeta? O planeta ainda se mantinha em equilíbrio de acordo com a vontade íntima dele? E ele sofreu, estava em equilíbrio ou desequilíbrio? Sofrimento é equilíbrio ou desequilíbrio? E se ele está em desequilíbrio, o que é que ia acontecer com o planeta? Jesus não pode entrar em desequilíbrio, senão o planeta inteiro é afetado. Mas nós encaramos Conceito de sofrimento. Qual? Então, talvez ele não estivesse bem sofrendo, mas ele passou por aqui. Ok, mas não sofreu por Na isso. matéria. Quem sofreu mais? Pedro ou Jesus? Pedro foi crucificado igual Jesus, só de cabeça para baixo. Maior dor ou menor dor? Maior. Só que Pedro sofreu mais. Por quê? A capacidade dele receber é um. Jesus não sofre, porque sofrimento é um desequilíbrio. Senão não é sofrimento, é benefício. Alguém sofre em equilíbrio. O conceito de sofrimento é um desequilíbrio emocional psicológico. Isso é sofrimento. As dores, a situação do corpo de Jesus independe da situação íntima de Jesus. Jesus não é corpo. O corpo dele pode passar o que quiser, ele não vai sofrer. Quem sofre é o espírito, quem sente dor é o corpo. Corpo não sofre, corpo sente dor. Espírito sofre quando esta dor alcança o psiquismo do espírito. Aí ele decide se sofre ou se não sofre, se desequilibra ou se equilibra. Lá no Gênesis, capítulo 3 da Gênesis, Kardec escreveu, ele fala: Jesus não passou as vicissitudes da carne, as dificuldades da carne. Aí você estava falando, Jesus comia e tal, etc. João Batista comia ou não? Não comia, porque Jesus falava assim: chama o filho do homem de comunhão, beberrão. E o João Batista, que não comia nem bebia, chama o filho de Deus. Então João Batista mais evoluído que Jesus. O ato externo era para sensibilizar-nos. O ato íntimo permanecia o mesmo em Jesus. Encarnado quando desencarnado, o ato íntimo é o mesmo. Jesus não muda como nós mudamos. Jesus não reage ao ambiente material. Ele age no ambiente material. Nós reagimos no ambiente material. Tem até as pessoas que trabalham para não sentir dor física, tá vendo? Teve um cara que se operou, ele era médico, ele se operou, ele mesmo, do intestino, sem anestesia, procura no Google depois. Se ele consegue, Jesus não consegue. Bruno, nesse sentido que você está falando, então até aquelas historinhas que a gente vê na televisão sobre Jesus, as tentações, que Jesus, que o demônio chegou, Jesus foi tentado, e que ele ficou. Algumas histórias nos trazem a ideia de que Jesus ficou fragilizado com aquilo e tal. Até isso também é parábola, né? Isso é parábola. Isso não é verdadeiro. É parábola. Na parábola da tentação do deserto, Jesus representa nós, no nosso processo evolutivo, e no final dos anos veremos reconhecer. Ele representa a criatura no processo. E aí tem todo mundo. Depois a gente faz um evento aqui do Verbo de Deus, a gente pode colocar essa passagem, mas são parábolas. Tanto que Jesus, lá no Evangelho, fala de Jesus. Ele falava tudo com parábolas e nada sem parábolas, ele dizia. É tudo com parábolas. Não só quando ele diz, o tradutor diz, parábola dos talentos. Não é só aquilo que é parábola, não. É tudo que é parábola. Jesus não pode ser tentado. Tentação é algo que vem de dentro. E Jesus tem a maturidade íntima muito maior do que a matéria. É como o exemplo que eu dou assim: você coloca um copo de uísque aqui e duas pessoas na frente. Um ex-alcoólatra, o cara que está ali lutando contra o alcoolismo, e o outro que nunca gostou de beber. O copo de uísque é tentador ou não?
Um é para o outro. Indiferente. Ou seja, é como você recebe e não o objeto em si. Mas, isso talvez requer um pouquinho de raciocínio e de reflexão, porque é uma quebra de paradigma que vai dizer, não, calma aí, eu estou há 1500 anos aprendendo que o grande sacrifício e exemplo de Jesus foi a dor física na cruz. O grande exemplo de Jesus é material, mas ele me pede algo moral e me dá um grande exemplo material. Só um segundo. Os milagres de Jesus cita-se materialmente, mas são todos milagres morais. São metáforas morais. Pão é alimento da alma, não é alimento físico. E ele multiplica o alimento da alma. A gente quer colocar as coisas materiais. Até nós espíritas a gente coloca, né? Ah, não, ele foi, e fluidicamente, ele colocou num pedaço de pão para o cara se sentir saciado, etc. Mas existe uma parábola moral que só Jesus pode fortalecer os apóstolos para que ele consiga alimentar moralmente o povo, dar vigor para enfrentar as dificuldades. A fome não é uma fome física, mas é uma fome de virtudes, é uma fome de bem-estar. Isso é a fome que Jesus tira, e não uma fome física. A fome física eu também tiro, e eu estou muito longe de Jesus. Jesus não pode me exigir uma meta moral e me dar um exemplo material. Se ele veio me dar um exemplo e a meta é moral, o exemplo tem que ser moral, ele não pode ser material, senão a meta seria material, percebe? Mas nós somos seres materiais, a gente tende a enxergar tudo pelo nosso ponto de vista, que ele é estritamente material. Eu sofro porque meu corpo sofre, logo o corpo de Jesus sofreu, então ele tem que ter sofrido. Esse é o meu paradigma, e é um paradigma que aos pouquinhos a gente vai quebrando. Bruno, esse tema, quando a gente recebeu ele para esse ponto, né? Aí alguns de nós, né, foi prestar atenção, porque preparar a programação, essa coisa toda, alguns trabalhos. E a gente teve alguma oportunidade de ler um pouquinho, e aí me chama muita atenção sobre essa questão desse paradigma. Eu acho que é isso, nós estamos aí numa fase da nossa própria educação. Me chama bastante atenção como que a gente de fato parou na Páscoa, né? A gente parou na crucificação e esqueceu da ressurreição, né? Mas esqueceu mais do que se sucederam nos dias seguintes à crucificação de Jesus, por todo o tempo que ele esteve aqui. E nós no Espiritismo temos já uma excelente literatura mostrando isso, né? Como ele continuou instruindo toda a humanidade, como ele continuou. Ou seja, a tarefa dele não era ir até a cruz, essa é só uma primeira parte. Tem toda uma outra parte que é o que acontece depois da cruz. Eu ainda diria mais, não é a primeira parte. A primeira parte ele já mandou Moisés, ele já mandou Confúcio, ele está mandando a gente o tempo inteiro, desde a formação do planeta. Agora, o tema, então a gente teve que dar aqui até um momento dessa ilustração desse estudo, né? Então a gente foi dar uma olhadinha. E aí lá unindo um pouquinho na Gênesis, unindo um pouquinho o livro dos Espíritos e tal, encontramos aquele raciocínio de que, e no Caminho da Luz, né? Quando na primeira parte do livro Caminho da Luz, Emmanuel traz que da pleiade de espíritos crísticos, né, espíritos puros, conta-se a tradição do mundo superior, que somente até aquele momento, 2 vezes, essa cúpula havia se reunido próximo da Terra. Uma era exatamente para falar da constituição, da criação do planeta. E aí ele vai dando toda a sequência dos acontecimentos. Eu, a primeira vez que eu tive essa informação foi aqui nesse salão, há 30, 40 anos atrás, sei lá, 30 anos atrás. Essa leitura, né, de quem é esse Jesus que há 12 bilhões de anos atrás já estava ajudando a compor o nitrogênio, o hélio e alguns gases que a gente acha que a Terra tem 4,5, 5 bilhões de anos, a parte consolidada, a parte bruta, né, da matéria mais bruta. Mas o hélio, por exemplo, já se compôs na atmosfera da Terra há 12 bilhões de anos. E já era Jesus trabalhando lá.
com a sua equipe. Mas a decisão desse coletivo celeste, puros, ainda foi anterior a isso. Então como é que a gente está esquecendo? Né? Esse tema é para a gente não esquecer isso. Então não é trazer esse Jesus aqui tão pertinho de nós, ele veio para tirar a gente da escuridão total que a gente escolheu, mas ele é luz no nível que a gente precisa retomar. Isso é importante a gente refletir. Se você pegar há bilhões, dezenas de bilhões de anos, Jesus já é um espírito sem falhas. Sem falhas. Incapaz de sofrer. Este planeta mantém-se organizado pela vibração de Jesus. Você tem ideia do nível, imagina o nível intelectual, imagina você estudando 12 bilhões de anos, o quanto você não conhece. Só para falar do intelecto. Se você estuda 10 anos já acha que sabe muito, imagina 10 bilhões de anos. Adquirindo conhecimento que nós hoje nem imaginamos. E aí a pergunta é simples. Nós conhecemos todos os elementos materiais do universo, a nossa tabela periódica está completa? Provavelmente não. A cada 20 anos a gente descobre uma coisa nova. 60 anos atrás a gente achava que o átomo era indivisível, hoje a gente já sabe que não é. Ele sempre, nunca foi indivisível. Ele sempre foi divisível. Mas 66 décadas atrás a gente vomitava a ciência dizendo que a unidade da matéria é qual. Hoje, avançamos. Não sei a unidade da matéria. Hoje a gente está um pouquinho mais maduro, né? Porque, olha, conheço. Até onde eu sei, é isso. Mas outras coisas podem existir. Então é importante esse só falo para a gente entender que Jesus não é um representante de Deus porque ele é um ser humano grande. Ele é de uma natureza inimaginável para a gente. Deus age por intermédio dele sem nenhuma distorção. Jesus não tem vontade própria, ele só faz a vontade de Deus. Você consegue imaginar um indivíduo sem vontade própria? Não dá, porque todo mundo que eu conheço tem. Mas ele só tem uma vontade, que ele exerce plenamente: fazer a vontade do Pai. Passa no fluxo que passa, ele nem para raciocinar. Já pararam para pensar que vocês acham que a razão é o topo da escada evolutiva, é o ser racional? O que é que diz Emmanuel? A intuição vem acima da razão. Seres racionais são seres ainda limitados. E eu quero desenvolver minha razão ao máximo, porque aí eu serei o espírito perfeito. Não, espírito perfeito sequer racionalizam as coisas. Flui. Ele não para tomar decisões, não para pensar. Isso é o nível de Jesus. Flui. Eu paro para pensar. Quer um exemplo? Quando você está começando a aprender a dirigir. Flui? Não. Aí você troca o pé com marcha ainda, né? O pessoal que aprendeu de marcha, hoje está o cara de carro automático, mas com marcha, não é marcha, qual é marcha que está, e a embreagem, e eu não sei o que. Você ficava doido porque você tinha que racionalizar para tomar decisão o tempo inteiro. Depois de 10 anos dirigindo, você sabe que a marcha que está pelo barulho do motor. Você não racionaliza, está aí a gente, está conversando, e ouvindo rádio, conversando, dirigindo com uma mão, e se coçando, e fazendo um bocado de coisa, sem precisar tomar decisões racionais. Por quê? Flui. Ninguém hoje pensa na hora de andar. Qual pé você vai pôr na frente? O menino de 1 ano de idade pensa. É difícil ele saber como se equilibrar. Hoje eu vou andar de bicicleta. Comecei a andar de bicicleta com a velocidade, qual é a força que eu coloco para que lado, e é difícil porque eu tenho que racionalizar. Hoje, flui. E assim é um exemplo pequeno para o que é a vida moral. Hoje eu tenho que racionalizar para decidir o que é certo e o que não é certo. Espíritos superiores fluem. Eles não racionalizam. Eles não tomam decisão, isso aqui é certo, isso aqui não é certo. Espíritos como Cristo, não há racionalização. É intuição, pura intuição divina. Ele não para
para tomar decisão, para decidir se é certo ou se é errado. Ele exerce a vontade do Criador. É por isso que ele é o Verbo de Deus. Deixa eu passar mais um aqui só por causa do horário. Para nós finalizar, você vê que tinha algumas ainda para a gente falar, mas eu tenho que passar a semana inteira aqui falando, né? Continuando a mensagem de João, o evangelista, ele fala: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Aqui João nos revela o porquê que Jesus veio a nós. Jesus veio animando um corpo físico, e de acordo com Paulo, corpo similar ao nosso. Era matéria? Era matéria. Kardec deixa isso muito claro quando ele nega Rustem, quando Rustem fala do agente. Assim não é, senão seria um bom singular. Porém, a encarnação de Jesus foi diferente da nossa. Vocês conhecem o escafandro? Sabe o que é um escafandro? Vocês devem ter visto algum filme ou desenho. Era uma roupa de mergulhar antiga, que tinha uma bola de ferro aqui, com uma gradezinha na frente, e um carro, que era por onde a pessoa respirava, uma roupa pesadíssima, que era o que os mergulhadores usavam, não tinha bala de oxigênio. E aí eles iam, era um negócio difícil de andar, de se movimentar, um buraquinho desse tamanho para você enxergar uma bola de ferro aqui inteira, para não pressionar a água, e aquele buraquinho com as gradezinhas. Nós encarnados estamos em um escafandro. Jesus encarnado, ele está comandando o corpo com telepatia, sabe? Não é nem mais controle remoto, o controle remoto não precisa segurar, é por telepatia. A forma de Jesus ligar-se ao organismo físico é completamente diferente da nossa. Nós somos limitados, nós esquecemos, nós perdemos a memória, nós estamos submetidos às vicissitudes orgânicas. Jesus não. A encarnação dele, ele anima uma matéria, que não é ele, assim como não somos nós, só que ele não está submetido à matéria. Ora, mas se ele não está submetido, tanto não está porque ele precisava encarnar? Não precisa, eu preciso encarnar, porque a matéria tem o que me ensinar. Por isso eu estou submetido a ela, porque a interação com ela me ensina. Jesus não precisa encarnar, porque a matéria não tem mais o que ensinar para ele. Ele sabe muito mais que matéria. Então ele não precisa estar submetido a ela. Mas ele veio não por ele, por nós. Para quê? E aí diz João: habitou entre nós para quê? Para que nós conseguíssemos ver a sua glória como unigênito do Pai, na graça e na verdade. Jesus animou um corpo de matéria para que nós identificássemos ele como igual a nós. Porque se não fosse material, eu não ia dizer que era ser humano, que é um extraterrestre, que é um Deus. A gente já teve essa, né? Chamamos o sol de Deus, o raio de Deus, porque não é humano, logo é o Deus. Se ele viesse de uma forma não física, eu não ia identificá-lo como igual a mim. Então eu identifico ele como igual a mim. Jesus é igual a mim perante Deus? Sim. É. Todos nós somos iguais. Só que ele tem uma série de coisas desenvolvidas que eu sequer consigo imaginar o que é. Mas Deus ama Jesus do mesmo jeito que ama a mim, correto? Do mesmo jeito que ama o teu agressor, certo? Do mesmo jeito que ama aquela pessoa que é cruel, certo? É tudo uma questão de tempo. Todo mundo vai chegar a um processo evolutivo, a perfeição moral. Só uma questão de tempo. Então, Jesus veio, animou o corpo para que eu identificasse como um igual eu e ele mostrasse que o comportamento dele não é igual ao meu. Ora, mas se ele é igual a mim e tem um comportamento superior ao meu, o que é que eu posso concluir? Que eu consigo. Ou que é passível de eu conseguir. É possível. Eu consigo agora? Não, mas entre você conseguir e ser impossível, há um abismo de diferença. Jesus veio, eu disse, esse é o ser humano tal qual eu. Estava no Evangelho, mas ele não é filho de José, o carpinteiro? O que isso significa? Eu identifico Jesus como igual a mim. Por quê? Porque ele se fez na mesma forma que eu me identifico, para mostrar-me que eu sou igual a ele, e portanto eu posso ter as mesmas virtudes que ele.
Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Vós sois deuses, que brilhe a vossa luz. Você tem a mesma natureza que Jesus. Você reconhece Ele como igual. E você realmente é igual. Olha a sabedoria e a misericórdia de Jesus. Ele não se rebaixou para ser igual a nós. Ele mudou a forma de manifestação para a nossa inferioridade identificá-lo como igual a mim. E quando eu tiver certeza disso, ele me mostra que o comportamento dele é superior ao meu, mas o comportamento se muda. E se ele é igual a mim e tem um comportamento superior a mim, logo eu posso também. E ele veio nos mostrar como nós devemos agir. Porque nós somos iguais. E sendo iguais perante Deus, eu posso desenvolver todas as virtudes que Jesus tem. Em 80 anos de uma encarnação, vai durar milhares, centenas de milhares, milhares de milhares de anos. Mas perante a eternidade, qualquer tempo é um piscar de olhos. Dá para a gente desenvolver todas as virtudes e perder a capacidade de sofrer, para que eu possa entregar a minha vida, dar a vida por outros espíritos que virão a minha retaguarda, que Deus confiará a mim, para que eu exerça o papel crístico, para que eu entregue a minha existência a benefício daqueles que ainda vivem na ignorância, na materialidade, a fim que eles despertem para a vida real, vida em abundância, vida que não acaba, vida eterna, felicidade inabalável, quando eu supero as vicissitudes da matéria e passo a viver a vida para toda a criação, para o universo inteiro, uma vida em plena sintonia com Deus. Jesus é o nosso verbo manifesto. E as ferramentas que ele usou foi para que eu reconhecesse nele o ser igual a mim e me estimulasse, autoestimulasse a ser igual a ele, passo após passo, ininterruptamente, incansavelmente, apesar das dores e dificuldades, porque, como ele mesmo disse, aquele que perseverar até o fim será salvo, ou seja, encontrará a felicidade eterna que tanto almeja no serviço eterno do Pai para com as criaturas. E que Jesus nos abençoe. Obrigado.